A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem me concedido de gravar mais um vídeo para o canal. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Agradecendo a você que não é inscrito no canal, mas que tem assistido nossos vídeos, se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que o canal possa crescer. E você que já é inscrito, continue curtindo, comentando, para que o YouTube indique nosso vídeo para mais pessoas. Amém? Mais uma leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 8. A lição 8 que tem o tema O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Quarto trimestre de 2022. Quarto trimestre de 2022 que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nossa leitura diária se encontra no livro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 4, que diz assim: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio soberano de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Versículo 2 ele deixa bem claro: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, cuidando do rebanho. Ele diz mais: não por força, não usar de força com o rebanho, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, não querendo obter lucro do rebanho, mas de ânimo pronto. Tá vendo? Cuidar do rebanho, não por força, nem por torpe ganância, querendo obter lucro, mas de ânimo pronto, mas com ânimo, com amor, com carinho. Verso 3 vai dizer: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Não, ele não tem domínio sobre a herança de Deus, que é a herança de Deus, não é do pastor. O rebanho é do pastor, é de Deus, não é do pastor. Mas servindo de exemplo ao rebanho, sendo exemplo para o rebanho. Ele tem que ser o exemplo, o pastor tem que ser o exemplo para o rebanho. E o versículo 4 diz que no final ele vai receber, né, do sumo pastor a incorruptível coroa de glória, se ele fizer o trabalho dele bem feito, se ele fizer o trabalho dele dentro dos padrões divinos, ele vai receber uma coroa de glória. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 2, diz assim: apacentai o rebanho. Os presbíteros ou pastores da igreja devem cuidar da mesma, da igreja, ser exemplo para o rebanho e praticar a santidade, a renúncia, a mortificação e todos os outros deveres cristãos que eles pregam e recomendam ao povo. Tudo que ele ensina ao povo a respeito de santidade, a respeito de renúncia e a respeito de mortificação da carne e de outras coisas, ele tem que ser o exemplo. Se ele está ensinando isso, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Esses deveres devem ser realizados não por coação, mas com um coração disposto que tem prazer na obra, não por torpe ganância, não por quaisquer remuneração ou lucros pertinentes ao lugar que ocupa, ou qualquer prerrogativa pertinente ao ministério. Não, ele não deve fazer o trabalho querendo obter lucro, né? Porque ele ocupa um cargo de pastor, ele vai ser obrigado a ter lucro daquilo ali. Não, ele tem que fazer o trabalho com amor, não com torpe ganância, não com arrogância. Não, ele tem que fazer tudo com amor, porque a retribuição em quem vem de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 3, diz assim: domínio sobre a herança de Deus. Ele não pode dominar o povo de Deus tiranamente. Ele não pode ser um tirano sobre eles por compulsão ou força repressiva, ou impondo invenções não bíblicas ou humanas sobre eles, ao invés do dever necessário. Não, ele não pode dominar o povo como um tirano. Ele não pode cuidar do rebanho de Deus sendo um tirano. E nem usar invenções humanas, né? Ele tem que regir o povo, cuidar do povo com um direcionamento bíblico, sendo orientado pela Bíblia e pelo Espírito Santo de Deus. Os pastores da igreja devem considerar o seu povo como um rebanho de Deus, como herança de Deus, e tratá-lo adequadamente. Eles são o povo de Deus e devem ser tratados com amor, mansidão, ternura
por amor daquele a quem eles pertencem, é claro. Por amor a Deus, o pastor tem que cuidar do povo com o quê? Com amor, com mansidão e ternura, porque o povo não é dele, o povo é de Deus, e ele tem tratado dessa forma. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4, vai dizer assim: sumo pastor, Jesus Cristo é o sumo pastor de todo o rebanho e herança de Deus. Ele também é o sumo pastor acima de todos os pastores subalternos, é claro. Jesus Cristo é o sumo pastor, ele está acima de todos os outros pastores. Eles recebem a autoridade de Cristo, agem em seu nome e prestarão contas a ele no final. Este sumo pastor aparecerá para julgar todos os ministros e pastores, para chamá-los à prestação de contas, para ver se realizaram fielmente o seu trabalho, tanto publicamente como particularmente, de acordo com as diretrizes estabelecidas. É claro, ele tem que regir o povo de acordo com as diretrizes divinas. E lembrando que todos eles vão chegar na presença de Cristo para prestar conta sobre o seu trabalho realizado. Então, o pastor tem que sempre estar ciente disso. Um dia ele vai prestar conta de tudo que ele fez. Aqueles que forem comprovados que desempenharam bem o seu dever, receberão o que é infinitamente melhor do que o ganho passageiro. Eles receberão do sumo pastor um alto grau de glória eterna, uma coroa que não se desvanece. É isso que eles vão receber. Uma coroa que não se desvanece, em retribuição a tudo aquilo que ele fez em prol da igreja de Cristo, em prol do rebanho de Deus, em prol da herança de Deus. Então, o pastor, ele é vocacionado, ele é chamado, ele é escolhido por Deus para cuidar do povo. Não sendo um tirano, não sendo arrogante, não querendo obter lucro em cima do rebanho de Deus, mas fazendo tudo de bom ânimo, com amor, com mansidão, com santidade, sabendo que um dia prestará conta de tudo. E aqueles que fizerem um bom trabalho para Deus receberão uma coroa que não desvanece, uma coroa de vida eterna. Amém?